Boa noite, amigos do Fluminense, etc. Esse é o Fluminense em Debate, o primeiro programa exclusivo sobre o clube do seu coração. Eu sou o Marcelo Savioli e eu tenho aqui comigo esses ilustres cavalheiros, o Marcelo Vieira e o Edu Rocha. Essa é uma iniciativa pioneira, mais uma iniciativa pioneira do Fluminense, etc., que nós esperamos que todos gostem muito, porque nós vamos colocar aqui alguma coisa do nosso conhecimento, mas toda a nossa dedicação ao leitor do site. Tá? E eu queria já começar a trabalhar a pauta, porque o tempo que nós temos é curto, pelo menos por enquanto, e eu vou passar o primeiro tema da pauta para o Marcelo e para o Edu, para eles aproveitarem e darem também a boa noite deles. Né? O Fluminense foi derrotado por 2-0 pelo Corinthians na estreia de Abel Braga no comando do Tricolor. Deco voltou a se machucar, deixando apreensiva a torcida do Fluminense. O que essa derrota sinaliza? O que o Fluminense vai fazer no Campeonato Brasileiro, meu caro Marcelo Vieira? Boa noite, Savioli. Boa noite, Edu. Boa noite também a você, torcedor tricolor, que está nos acompanhando nesse momento. Sobre a derrota de ontem do Fluminense, eu diria que nós tivemos uma derrota preocupante, porém não catastrófica. Preocupante pelo sentido de que, mais uma vez, nós perdemos o Deco, que estava vindo jogando bem, estava fazendo a diferença nesses primeiros jogos de Campeonato Brasileiro, e o Fluminense não teve o mesmo ímpeto, não teve a mesma raça, a mesma correria, a mesma garra do que nos dois jogos anteriores. Mas, em contrapartida, também tem que se levar em conta que nós estávamos jogando num Pacaembu contra o Corinthians, que é um dos times mais difíceis de ser batido, jogando dentro da casa deles em São Paulo. E é o primeiro jogo do Abel Braga. Então, é muito cedo para fazer qualquer teoria do caos ou alguma coisa como se o Fluminense estivesse já fadado a uma má campanha. Eu vi muita gente falando que, meu Deus, acabou agora, o Abel não vai dar jeito nesse time. Está muito cedo ainda, então tem muita coisa para avançar aí. Edu, qual a diferença entre as chances do Fluminense com e sem o Deco? E eu queria, você falou na sua coluna de hoje sobre a arbitragem e sobre até a questão da televisão. Eu queria que você abordasse esse assunto. Bom, boa noite, Nação Tricolor. Boa noite, mesa aí do Fluminense em Debate. Marcelos. Sobre o jogo de ontem. Eu fiquei até assustado aqui do Marcelo falar que já tinha gente preocupado, que acabou tudo e tal. Então, vou repetir que eu acho que não mudou nada desde antes do começo. Eu já venho falando isso lá no blog. O Fluminense é candidatíssimo e está na parada sempre. Qual foi a sua... Sobre a arbitragem. Eu queria até, para levantar essa bola para você, porque você foi a única pessoa que eu vi na imprensa a falar do pênalti no Deco. Porque a forma como foi tratado pela televisão, pelo menos a televisão que estava transmitindo o jogo, ou seja, não repetiram e apenas ratificaram a informação que o juiz havia punido, né, o Deco com a falta por simulação, que na verdade não houve, e você foi o único que falou. Então eu estava com vergonha até de falar isso, que eu fui o único, eu vou bancar o... Ô Savioli, jogo contra o Corinthians no Pacaembu, você tem que derrotar o Corinthians, tem que derrotar o juiz, tem que derrotar toda a pressão que todo mundo, a mídia, a grande mídia, quer que o Corinthians ganhe. Então, lances duvidosos contra o Corinthians, ele some de qualquer edição, de intervalo, de melhores momentos, isso aí desaparece. E teve um que eu citei na minha coluna de hoje, que aconteceu na Copa do Brasil de 2009, foi um escândalo, não teve nem replay na hora, foi uma entrada daquelas de vale tudo, um jogador do Fluminense que eu não me lembro, e simplesmente sumiu, ninguém mais viu aquilo. Como o lance do Deco, ninguém viu, acho que ninguém entendeu até hoje o que foi marcado ali, o juiz marcou alguma coisa, de algum erro do ataque, falta de ataque, alguma coisa que ninguém viu, e um outro lance que teve, eu tive a impressão, porque também não passa muito, passa de longe, com poucos ângulos, teve um lance que eu achei que foi 2 pênaltis na mesma jogada, 2 mãos na bola, num ataque do Fluminense, e que não deu e também não aparece em edição e tal. Quando é o contrário,
um lance desses a favor do Corinthians que o juiz não dá, pô, aí vai ter toda a tecnologia, zoom, 15 ângulos diferentes, etc. Então, existe sim, eu não acredito que exista esquema, juiz comprado, nada disso, salvo questões pontuais que a gente já sabe, já viu que acontecem, mas normalmente o que existe é uma intimidação do juiz muito grande, porque ele sabe que um erro dele contra um Corinthians, um erro dele contra um Flamengo, tem uma repercussão terrível na mídia, e ele se sente intimidado a marcar um negócio desse. Tem que ter muita moral para marcar um pênalti contra o Corinthians dentro do Pacaembu. É aquela história, não é armação, é que nem aquela história do Fluminense, que aparece sempre com 1 a 2% da preferência, né, entre as torcidas do Brasil, que não há armação, apenas estão sempre na margem de erro. Né? A pesquisa sempre sai na margem de erro ali, de 2%, 3%. Até que teve aquela matéria dos dados de consumo que contradizem totalmente as pesquisas científicas. Né? Mas, enfim, não é esse o assunto. Marcelo, o que foi determinante para que o Fluminense ontem não tivesse uma boa atuação? Quer dizer, tivesse uma atuação razoável, como a que teve, e acabasse derrotado? Eu vi alguns aspectos ali que eu acho que servem para alimentar a tua análise. O Edinho entrou meia bomba, errou todos os passes que deu. O Deco perdeu até a bola que originou o gol do Corinthians. Foram 2 aspectos que eu vi, mas o pessoal deve ter visto o Berna também. E qual a tua posição? Bom, você já colocou alguns aspectos, já fez questão de iniciar até a minha análise, mas tem alguns aspectos realmente que foram determinantes, e às vezes, é um pouco mais imperceptível para o torcedor que está acompanhando, mas isso para mim foi muito claro. O rendimento físico do time do Corinthians, dos primeiros 20 a 30 minutos, foi um rendimento físico muito superior ao time do Fluminense. O time do Fluminense não conseguiu acompanhar a velocidade do time do Corinthians. Tá, mas aí você acompanha treino todos os dias, inclusive os treinos físicos, nas Laranjeiras. O Fluminense está abaixo dos outros fisicamente? Tem problema de preparação? Eu não diria que o Fluminense esteja abaixo, até porque é preciso mais jogos para a gente poder fechar qualquer tipo de análise em relação a essa problemática. Mas eu digo que ontem o Fluminense esteve abaixo, talvez porque também o Corinthians tem aquela prática, velha prática do futebol, de molhar o campo antes de começar o jogo. E como ele tem um time muito veloz, com o William, que é um jogador de velocidade, é um time que realmente, até o Emerson entrou no segundo tempo, é outro jogador de velocidade, então é um time que ele envolve pela sua velocidade. E além disso, em relação aos pontos determinantes para a derrota tricolor no jogo de ontem, com certeza Ricardo Berna, pelo amor de Deus, foi um estapafúrdia. Eu achei que aquelas 2 bolas eram, quer dizer, a primeira bola era defensável e a segunda realmente aí é fora de cogitação. Exatamente, foi horrível. A primeira que a defesa, ele chega a bater na bola, para mim goleiro que bate na bola e a bola entra, ele está com a mão mole, não pode. E a outra questão também foi a lesão do Deco, que fez muita diferença. E a nossa dupla de zaga ontem não estava num dia feliz. Eu até questiono essa tese de que a nossa dupla de zaga não seja uma dupla de zaga péssima. Não, acho que a nossa dupla de zaga até está na média do futebol brasileiro. Mas ela não estava numa tarde feliz ontem, e o Gum não estava muito bem, realmente. O Edinho, pode ser, mas ainda não cheguei numa conclusão quanto à atuação do Edinho no dia de ontem. Tem lógica. Eu vi o Edinho errando todos os passes que ele tentou enquanto esteve em campo. Não foi sem razão que o Abel substituiu. Mas e os nossos laterais? E o Mariano? E Júlio César? Mariano teve uma jogada patética no primeiro tempo, não sei se você lembra, que ele tenta dar uma arrancada e ele simplesmente está tentando desenvolver fisicamente ao máximo possível, e o jogador do Corinthians praticamente vai como se fosse andando, como se estivesse andando com uma facilidade incrível. Ele consegue pegar a bola do Mariano, ele toma a frente do Mariano e passa. Mariano não tem mais o rendimento físico que ele teve nos outros jogos. Além disso, também o Júlio César não vai à linha de fundo, é um problema crônico dele, eu acho que ele tem medo da linha de fundo. Esse ele não passa nem do meio de campo, quanto mais é linha de fundo, né? Exatamente. É complicado, complicado. Edu, é para assustar? O Marcelo falou que não é para assustar. O que você acha? É para assustar? Vai assustar o time de guerreiros? Não, tem nada que existe assustar, time de guerreiros ainda? Claro que existe. Existe o time que é campeão brasileiro, que está toda a base aí, não tem nada que assustar. A gente já viu vários campeões dessa fase de pontos corridos com começos muito piores, ou que patinaram o campeonato inteiro e nos últimos 10 jogos dão uma arrancada e vence o campeonato.
Então, eu acho que o Fluminense é candidatíssimo, não muda em nada, nem vou mudar, até 10ª rodada, eu não vou mudar minhas previsões para o campeonato, que eu comecei a fazer lá antes do campeonato começar. Não tem nada que assustar, é normal ganhar, perder, empatar, o time ele tem que buscar a vitória sempre, porque o time que empata muito não é campeão. É melhor ele arriscar uma derrota e ganhar e perder, do que viver de empatezinho, viver segurando, jogando lá atrás. Tem que arriscar, o Abel tem esse perfil e não tem nada que assustar. Somos tão candidatos quanto fomos sempre. Algumas coisas preocupam. O Deco, que fez a diferença no começo do campeonato, nesses 3 primeiros jogos, ele foi o melhor. Provou que, acho que agora está difícil alguém acreditar que ele vai conseguir ter grandes sequências. É a 8ª ou 9ª contusão muscular em um ano do Fluminense. Então, isso preocupa. A gente tem que pensar aí, chega um ponto do campeonato que você tem oportunidade de renovação, de mudança. Acho que o Fluminense vai ter que pensar nisso, pelo excesso de jogadores que não estão aguentando uma sequência longa. Então, isso preocupa, vamos ter oportunidade de reverter lá na janela de mudanças. Mas, fora isso, não assusta nada. Pô. São 4 rodadas, estamos a 6 pontos do líder. São 6 pontos. 6 pontos do líder. A gente vê time ser campeão aí, faltando 3, 4 rodadas, a 6 pontos do líder, já viu time ser campeão nessa condição. Então, está tudo em aberto, candidatos Fluminense e Santos ao título, principais hoje. Só muda a opinião depois da 10ª rodada. Você continua com o Fluminense, Fluminense e Santos. Você tirou o Cruzeiro. Desde sempre. Não, senhor. Já deu um rapa no Cruzeiro? Não dei não. Desde sempre, disse, na reta final é Fluminense e Santos, está escrito lá em letras imexíveis no meu blog do Fluminense, etc. Fluminense e Santos, o Cruzeiro é candidato também, mas eu acho que vai brigar pela Libertadores. Esse começo ruim do Cruzeiro também não quer dizer nada, do Internacional, do Santos. Nós vamos abordar. Prazo, vão chegar lá. Nós vamos abordar esse assunto dos favoritos no segundo blog. No segundo blog foi ótimo, né? No segundo bloco. Né? Só para fechar essa questão do jogo do Fluminense e São Paulo, o Edu tocou num aspecto que eu acho muito importante, que é justamente o fato do time ter que jogar sempre para ganhar, dentro ou fora de casa. E isso o torcedor do Fluminense eu acho que pode ficar tranquilo, porque a postura do Abel no jogo da sua estreia como comandante tricolor, de mandar o time do Fluminense para frente, colocando, arriscando, deixando só o Valência na proteção, o Fluminense podia ter levado uma goleada. E o Abel falou, não interessa, o que vale são os 3 pontos. Então foi atrás dos 3 pontos. Isso é o mais importante, isso é preponderante. O Fluminense com o Abel Braga vai ter a filosofia dos 3 pontos, a filosofia de buscar sempre a vitória. E fez a diferença. Bom, apenas antes de nós encerrarmos esse primeiro bloco do programa, gostaria de comunicar aos leitores que participaram da pesquisa, aqueles 100 primeiros que receberam o e-mail, que na semana que vem será realizado no programa o sorteio da camisa autografada do Conca. Ok? Voltamos já já.